Se acontecer algum probleminha com a internet, realmente ela está caindo de vez em quando, mas está fraca, mas a gente vai reiniciar. Sejam muito bem-vindos. Como eu falei para vocês, esse momento é um ano atípico para todos nós. Nós tivemos que nos reinventar de uma hora para outra. Vocês, como pais e professores, nós, como professores e youtubers, né? Então, está sendo uma dificuldade para todo mundo, é um momento diferente, em que nós precisamos nos reinventar e nos ajustar, ok? E vamos começar primeiro aqui. O Diego, eu trouxe aqui a Tati, tá? Ela gostaria que você se posicionasse, porque ela está bem ocupada, resolver alguma coisa, e se você quisesse falar, não está já pode aparecendo falar alguma coisa. Pode falar. Aqui? Boa Não tarde. está aparecendo? Tudo bem? Para mim aqui está perfeito. Tudo bom. Não, na verdade, eu nem sei como é que vai ser o desenrolar da reunião, mas tem alguns pontos aqui no acompanhamento que eu estou fazendo aqui em relação à Mirella, que está me deixando um pouco preocupado. Né? Diego, só um minutinho. Por favor, gente, desliga os microfones de vocês, por gentileza, tá? Só para não dar microfone, depois a gente deixa vocês estarem falando. Okay? O Diego? Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Bem. Sim. Deixa eu te falar, então, vamos sugerir o seguinte. Você pode dizer, a tia Dulce tem a reunião, ela tem toda uma pauta para ser falada, depois da pauta dela, a gente abre. Aí, depois da pauta, a gente pode conversar? Porque, de repente, o que você quer falar também já esteja na pauta, pode ser? Tá? Pode. Eu vou esperar ela fazer a reunião, aí, no final, a gente abre para os pais e a gente responde. Okay? Tudo bem? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, vamos começar. Aí eu vou e chamo, tá? Daqui a pouco ela volta. Então, gente, primeiro, em relação aos boletins, tá? Foram todos enviados por e-mail. E alguns já falaram comigo, ficaram preocupados com as notas, mas não é momento de desesperar. Como eu falei para vocês, digo e repito, é um ano atípico em que nós temos que nos reinventar, então está todo mundo muito preocupado, muito tenso, muito estressado, mas é o momento de a gente acalmar, porque com fé em Deus tudo vai passar, mas enquanto não passa, é o momento de estarmos ajudando uns aos outros, tá? Esse bimestre, nós fizemos a primeira avaliação, que foi a participativa, né? Que foi presencial. E nessa primeira avaliação, que inclusive seria mandada para casa na sexta-feira, antes da pandemia. Porque nós chegamos, nós trabalhamos até na quarta, tudo tranquilo, e quando foi na quinta que viemos trabalhar, já não podemos mais, né? Tivemos que voltar para casa. Então, essa primeira avaliação, que foi português e matemática, assim como vocês sabem sempre, elas têm peso 3,5 cada uma. As outras avaliações, de geografia, ciências, história, elas têm peso 7. Por quê? Porque antes tínhamos os trabalhos. E a formativa também, que era de casa e comportamento. Porém, como não estamos tendo nesse momento os nossos alunos, e aí tivemos que fazer uma única avaliação, tá? A avaliação, na verdade, ela não é para denegrir a imagem da criança, para colocar ela como... rebaixar. Sim, para ver onde a gente pode melhorar, onde a criança está com dificuldade. Então, a maneira de estar avaliando o nosso trabalho e a maneira como as crianças também estão se comportando, o que a gente precisa melhorar, certo? E dessa, como eu falei para vocês, essa avaliação, ela teve que ser reinventada também. Então, foi só uma com peso 10, tá? Não é assim, é a maneira que nós vimos. Às vezes os pais vão sugerir, como você sugeriu, né, Diego? Trabalhos, seria muito bacana. Porém, nesse momento, ao ver da Priscila, que é diretora, ao ver da coordenação, porque tudo que nós fazemos tem que ser passado para a coordenação e depois elas nos sugerem também o que nós podemos resolver. Nada que nós fazemos é de livre-arbítrio. É sempre passado e sendo colocado por elas também a melhor maneira, tá bem? As atividades de fixação para as turmas do terceiro, quarto e quinto ano serão disponibilizadas pela professora Elaine, de acordo com os conteúdos dados. Começou, então, a partir dessa semana, as atividades, tá? Extras, porque alguns pais estavam achando que estava tendo pouca atividade. Outros pais já acham que tem muito. Então, vai estar disponível aqui na secretaria. Os pais que acharam que precisa fixar mais, tá? Pode ficar
pode ficar à vontade de vir buscar. Ou então está imprimindo em casa também. A prova, agora eu mostrei nesse outro momento, nesse segundo bimestre, uma prova multidisciplinar. Boa tarde, Sueli, bem-vinda. Tudo bem? A sua telinha está invertida, tá? Aí a gente já começou, tá, Sueli? Aí você só escuta, se você tiver alguma anotação que depois você queira fazer uma pergunta, estamos aqui, tá certo? A prova multidisciplinar no valor de 5. Vão ser 2. O que é a prova multidisciplinar? É que ela engloba todas as matérias, as 5 matérias. Por que nós estamos fazendo isso? Como sempre o quinto ano, ele já trabalha com esse tipo. É um simulado. A multidisciplinar também é o mesmo que o simulado. Porque futuramente amanhã, o ano que vem, no sexto ano, eles também terão que fazer. Todo ano tem um concurso de bolsas. Porém, como eu falei que esse ano é um ano atípico, não sabemos o que vai funcionar. Se vai fluir, se não vai fluir, mas a nossa intenção é de sempre dar o melhor para os nossos alunos. E para que eles não se percam na hora de fazer essas avaliações, nós estamos fazendo esse simulado, né? Essa prova multidisciplinar. Elas serão 2, cada uma com peso 5, tá? Já estão nos envelopes. Eu vou até pegar um para vocês aqui, só um minutinho, por favor. Nós já organizamos os envelopes com as avaliações, com os livrinhos do projeto literário, com tudo que vai agora essa semana, nas próximas sexta-feira. Não está disponível agora porque ainda está faltando alguma coisa, mas todas as crianças terão seus envelopes bonitinhos assim para vir buscar, tá bem? E daí, dando continuidade, essa primeira atividade, essa prova multidisciplinar, ela acontecerá no dia 5, 6, na sexta-feira. Isso aí também é para saber se os meninos conseguiram aprender do módulo 1, as atividades do módulo 1, para ver se eles estão conseguindo fixar esse conteúdo, o que a gente está podendo melhorar. Então, a gente vai mandar o calendário bonitinho também, disponível para vocês essa semana que entra, para eles estarem estudando. Eu vou ter que estudar tudo novamente? Não, não é que vai estudar tudo novamente, é para saber se eles estudaram, valeu a pena, se eles gravaram realmente, tá? Vai ser feito em casa? Sim. Será feito em casa, já como eu falei, está dentro do envelope, certo? Então, e a segunda será no final do bimestre, né? Que ocorrerá em julho. Nosso bimestre vai em julho, né? Que a gente não sabe, com esses decretos que vão e vêm, como é que em épocas de pandemia a gente ficou perdido, porque nunca aconteceu isso, né? Como eu falei, temos que nos reinventar e temos que agir da melhor maneira possível. Tentar buscar a paz, a tranquilidade, ao ensinar. Como eu falei, vocês viraram professores de uma hora para outra. E aí está precisando, está complicado, eu imagino. Mas imagine para nós também, porque também fomos pegos de surpresa e tivemos que nos reinventar. É complicado demais. Está sendo muito difícil, desesperador realmente, porque você virar professor e fazer aula online que você nunca havia feito, por mais que você saiba, parece que está uma travada, que você não consegue fazer da maneira que você gostaria. Mas eu espero que vocês estejam entendendo e sendo um pouco compreensíveis com a gente também, porque nós estamos dando nosso sangue também, tá? Estamos melhorando, né, essa prova multidisciplinar é para melhorar a forma de avaliar nossos alunos, porque, como eu falei, no sexto ano, tá? Boa tarde, Miriam, seja bem-vinda. Esse sexto ano, no sexto ano, eles já vão trabalhar com esses tipos de avaliação. Então, para nós, no primeiro bimestre, eles já fazem essa avaliação, no segundo bimestre já fazem, normalmente no quinto ano, eles já fazem esse simulado, tá bem? Inclusive, no quarto ano, vocês lembram que eles fizeram essas avaliações multidisciplinar, né? Então, eles já estão preparando esses meninos para o futuro mesmo, né? Para o quinto e para o sexto ano. Nossas aulas são feitas com planejamento, organização, supervisão da coordenação, como eu já havia falado, tudo dentro da proposta pedagógica da escola. Sempre estamos buscando aprimorar o ensino-aprendizagem
para melhor atender os alunos e pais. Como eu falei para vocês, nada que eu faço, nada que eu faço é só da minha cabeça, não. Sim, é passado pela coordenação, pela direção, e aí nós vamos ter a se podemos sim ou não fazer da maneira que nós planejamos, tá? Eu falei sobre as recuperações, como eu falei do boletim, das crianças que ficaram com nota baixa, eu achei até muito bacana, porque mostrou mesmo a realidade, que vocês foram bem justos, tá? Que eles fizeram da maneira deles, que vocês não ajudaram, que não fizeram com eles. Por quê? É para a gente estar avaliando se está realmente servindo nossas aulas, como é que eles estão, como é que estão sendo recepcionados em casa, se eles estão aprendendo. Então, essa maneira de honestidade, até mesmo, porque se todo mundo tivesse tirado 10, nós conhecemos nossos alunos, nós sabemos a dificuldade que cada um tem. Então, de repente, um aluno que sempre é mediano, fica tirando todas as avaliações, tirando 10, 10, 10, você sabe que não é verdade. Não desmerecendo a capacidade de todos, deles não. É porque nós sabemos da dificuldade de cada um. Tá? Então, não se chateiem se os filhos de vocês ficaram com a nota mediana, se ficou com a nota mais baixa. Eles não estão ocupados porque eles também tiveram que se adequar. Né? Não só nós que tivemos que nos adequar. Eles também, de uma hora para outra, a mãe virou professora. E é complicado. E essas aulas online, eu falei, não chega nunca aos pés da aula presencial. Como eu falei, nós pecamos nisso também. Por quê? Porque a gente quer dar uma aula, mas você não pode fazer, segurar um menino 40, 50, 50 minutos, uma hora, numa aula online. Aqui na sala de aula, não, é diferente. Eles ficam, eles participam, eles até gostam dos debates. Né? É muito bacana. Aí você está sanando as dúvidas na hora da avaliação, vai e volta, porque a gente se conhece, como eu falei, conhecemos nossas crianças. Então, tia, eu estou com dificuldade nisso, então vem aqui, aí, lendo, só da nossa entonação, eles já conseguem resolver as atividades. Então, todo mundo está tendo que se reinventar, ok? E aí, essa recuperação, nós iremos disponibilizar também as datas, a semana que vem irá as datas, o conteúdo a ser estudado. Não se preocupem, que nós vamos estar assessorando. Outra coisa, essa avaliação será presencial. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Essa aula será presencial, essa recuperação será presencial. Vocês vão trazer os meninos, vão tomar ela direitinho, eles vão estar numa sala sozinhos, com um professor, a gente pode estar disponibilizando outras professoras para estar orientando, para não ter acesso a muitas crianças, vamos marcar direitinho, então, eles vão estar bem tendo cuidado com a higienização, tudo que for necessário para protegê-los, ok? Outra coisa, o chá literário sempre é muito bacana, sempre tem abertura, com contação de história, com dinâmicas, brincadeiras, tá? E aí, eles gostam muito, porém, infelizmente não estamos juntos, mas vai continuar tendo esse chá literário? Vai. É projeto de leitura na semana, no dia 22 do 5, né, que vai acontecer. E aí, essas aulas seria na sala de leitura, conforme o horário, tá? A grade horária deles, vai ter um projeto, que está sendo, como eu mostrei para vocês, estão indo os livros, tudo direitinho. A tia Raquel, que é a professora de português, ela vai estar disponibilizando, vai falar qual o livro que vai ser lido naquela semana, ela está orientando, não se preocupe, que tudo que for necessário, nós iremos falar com vocês aqui, e via WhatsApp, via também o privado, tá bem? Marcos, você podia só desligar seu microfone, por favor? Tá? Só porque está dando microfonia, por gentileza. Um mês, a gente está fazendo, gente, um esforço, assim, quase que desumano para tentar sanar um pouquinho o que a gente faria nas aulas presenciais. Então, eu gostaria da compreensão de todos, tá? Está muito complicado, mas é um momento justamente para nós estarmos reinventando e aprendendo que nós juntos somos melhores. Nesse momento, nós separados, ao contrário, né? Nesse momento, separados de carne, porém de mente, nós ficamos juntinhos, trazendo soluções, e não críticas somente. Vamos aprender, vamos saber que com essa pandemia, às vezes, veio até para mostrar para nós que nós não somos nada, e que nós dependemos um do outro.
e que a gente está aqui é para ajudar, não para poder desmerecer, não para criticar. E junto, eu sei que fica nervoso, os pais ficam nervosos, as crianças em casa dão trabalho também, não é muito diferente daqui, só que aqui nós já estamos acostumados com isso, tá? E nós sabemos adequar o momento, eles nos respeitam, são crianças boas, maravilhosas, mas veio essa situação em que tirou o chão assim, de todo mundo. Porém, agora a gente está começando a ficar no chão de novo, os pezinhos no chão, e tentando, da melhor maneira possível, fazer desse momento o melhor. Eu sei, como eu digo, eu repito, não, a aula presencial nunca vai chegar aos pés. A aula de aula não vai chegar aos pés da aula presencial. Mas é o momento, não foi eu nem você que fizeram isso, foi o planeta, o mundo que está girando, né, em torno dessa situação. Então, é o momento agora de sermos recíprocos, estamos nos ajudando, certo? E aí, em relação, continuando, né, em relação às notas de redação, arte, educação física, elas irão posteriormente. Por quê? Porque redação, como eu falei, é um projeto de leitura que vai no envelopezinho, no saquinho, para os meninos. E aí a tia Raquel vai conduzir da melhor maneira. Arte também, eles participam. Educação física nem se fala, é aula presencial. Então, essas notas não serão agora. Porque como é que vai avaliar? Não tem como avaliar. Então, como eu disse, o importante é que os meninos tenham saúde, estão bem, estão com vocês. Um ano não está perdido. A gente vai, com certeza, vai de alguma maneira que seja melhor para todo mundo estar se adequando. Porém, não vai ser, está sendo diferente, muito diferente. E a gente tem que se ajustar a isso e adequar da melhor maneira possível, certo? Então, essa foi a nossa pequena pauta da reunião, essa primeira reunião, para estar sanando algumas dúvidas de vocês. Ah, outra coisa, os pais que estão com muita dificuldade, as crianças estão com dificuldade, pode estar trazendo para a escola. Não é o correto, não. Porém, se você está com muita dificuldade, está sentindo que a criança está precisando, marca um horário com a gente, liga na secretaria ou então no nosso privado e nos informe, pode trazer. A gente fica só a professora com a criança para estar sanando essas dúvidas, ok? Não se preocupe em relação a isso, certo? Então, como eu digo, nós estamos fazendo o máximo do máximo para tentar estar ajustando. Outra coisa que eu peço desculpas, muitas vezes as videoaulas não chegam na hora, nós estamos assim, porque a população, nesse momento que está dentro de casa, a internet está sendo muito utilizada. Todo mundo trabalhando em home office, as crianças no celular, a gente não tem o transporte, nós estamos trabalhando também, então está ficando super pesada. E aí a internet está caindo demais também. Então, às vezes, para subir, para editar esses vídeos, demora, porque o tio Isaías é o editor aqui, o professor de informática, e são muitos professores. E às vezes não consegue subir, e às vezes atrasa um pouquinho, né? Mas eu peço para vocês paciência, é o momento, né? Nesse momento é um momento de paciência, certo? Então, me desculpo desde já, e peço que vocês, por favor, compreendam, nos entendam, assim como nós estamos compreendendo vocês, que tem mães que estão trazendo os filhos, assim, um pouco nervosas, né, agitadas, porque não estão conseguindo, mas é um momento de nos respeitar, até o momento da criança. Porque se você for muito bruto, ignorante, por que você não aprende, por isso, por aquilo, não é. E cobrar 10, como eu falei, nem sempre o 10 representa o que seu filho é. Às vezes ele é muito melhor do que um 10. Mas você está deixando ele se mostrar nessa hora. Então, vamos ser cuidadosos ao falar, vamos ser carinhosos ao ensinar, vamos ser respeitosos com a direção, com os profissionais que estão nessa linha de frente, e com tudo. É um momento, como eu falei, para nós refletirmos enquanto ser humano, tá? Então, esse é o momento de pensarmos o que eu posso melhorar. Então, essa aqui é a nossa pauta da nossa reunião. Agora eu vou estar com vocês para saber o que vocês têm, quais são os questionamentos, e podem estar falando, tá? Aí, a partir de que um ligar o microfone, fazer essa pergunta, o outro pode começar. Estou aqui agora todo ouvidos para vocês. Pode falar, Sueli. Pode ligar seu microfone, por favor. Oi.
Você conseguiu, Sueli? Não está ligando. Seu microfone não está ligado. Ainda não está dando para ouvir, está desligado ainda. Letícia me ajudou. Falando que esses meninos são maravilhosos. São demais. Então, O simulado vai ser dia 5 e 6, né? Eu cheguei atrasada e não peguei direito. O simulado dia 5 e 6, e a gente vai pegar as provas na sexta que antecede essa data, é isso? Exatamente. Aí vai ser no dia 5/6, sexta-feira. Sexta-feira, agora, dia 39, cada escola, as atividades, os livros e as atividades, as avaliações que eles fizeram. E já vai levar o simulado também, já está nesse envelope, que será somente no dia 6. Ok? Tá bom. Tá bom. Tá? Marcos, você quer falar alguma coisa? Tranquilo? Willas, quer falar algo? Pode ligar seu microfone, estou aqui todo ouvindo. Eu estou tranquila, tia. Letícia está tranquila também. Eu não recebi o boletim. Eu não recebi o boletim dela ainda no e-mail, então eu não sei como foi a nota. Aí Você mandou seu e-mail direitinho? Mandei e mandei também de novo no... Deixa eu pegar aqui, porque nós passamos todos os... Eu pego depois no seu privado, você manda para mim no privado. Eu já mandei no seu privado, tia. Então tá, porque eu mandei... Porque não chegou, não tem problema. Então eu não sei como ela foi. Mas no princípio ela disse que foi tudo tranquilo, que estava fácil. Então eu estou tranquila, estou esperando. Tá bem, então daqui a pouco, quando terminar a reunião, eu já vou disponibilizar para você. Eu vou disponibilizar também, tá bem? Ok, obrigada, tia. Miriam, pode ficar à vontade. Oi, tia, pode ser eu agora, o Diego? Oh, pode sim, exatamente. O nome da Miriam, eu não sei quem é. Não, sem problema algum. Tia, olha só, eu fiz algumas anotações aqui do que eu queria perguntar. O primeiro tópico é sobre o boletim, sobre as notas, né? As próximas provas também terão peso 10 ou terão um peso dividido não sei qual e vai entrar trabalho também? Você prova multidisciplinar, cada um com peso 5. Tá? E vai ser para todas as disciplinas. E vai ser o simulado. Tá? Então, tem todas as disciplinas, a gente vai mandar o conteúdo direitinho. A primeira ocorrerá dia 5/6. Tá? Então, serão 2 dessa vez. Porque, como eu falei, não tem como avaliar, né, dever de casa, comportamento, a formativa. Então, não tem como. Mas vão ser 2 avaliações, novamente. Ok? Tem outra... Tem outra dúvida. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Então, vão ser 2 avaliações, cada uma com peso 5. Sim, para todas as matérias. Certo? Já melhorou. Pois é, exatamente. Nós estamos nos ajustando, né, Diego? A gente está fazendo tudo para... Do nada, eu não sabia nem como lidar com esse tipo de situação. Mas agora já está melhorando. Inclusive, eu mostrei, já estou no envelope, tá? Bonitinho, mostrei para vocês, e vai bem tranquilo, tá certo? Tá bom. Tia, outra pergunta. Sobre as aulas. Eu estava dando uma olhada, eu tenho um amigo que o filho dele estuda no SESI, eu não estou querendo comparar a escola, a ideia não é essa, mas a ideia é tentar trazer algumas ferramentas importantes que estão dando impacto para os alunos de outras instituições que a gente poderia tentar trazer para o SEC, né? O que eles fazem lá? Pela própria ferramenta que nós estamos utilizando aqui agora, eles fazem aula em torno de 2 a 3 horas por dia, nada menos do que isso. Né? Então, os alunos deixam o telefone no mudo, né? O professor vai conduzindo a matéria, quando o aluno tem dúvida, ele tira do mudo, faz as suas perguntas, as suas colocações, né? Porque, falando aqui especificamente do meu caso, eu não sei se os outros pais concordam, se estão tendo o mesmo cenário aí nas suas residências, mas, tia, o formato que está hoje, vídeo pelo WhatsApp, pela plataforma, a gente manda o material, faz a impressão, hoje, para mim, não me agrada. Eu vejo que a Mirella tem uma grande dificuldade até em responder os assuntos. Então, é lógico que todos os pais viraram professores, isso não tem como fugir, isso virou uma regra. Mas eu acredito que se a gente pudesse estressar a ferramenta,
né, estressar o raciocínio, pensar em algumas modalidades diferentes do que a gente tem hoje, para que a gente saia dessa zona que a gente está hoje e a gente avance. Eu, particularmente, acredito em continuar com os vídeos pelo YouTube. Ajuda, mas eu acho que tem ferramentas hoje mais importantes e que a gente poderia utilizar, e uma delas é a que a gente está propriamente aqui se falando, né? Então, essa é a minha sugestão. Será que daqui a pouco não era válido a gente fazer em torno de 2 horas por dia com os alunos? Porque da forma como está hoje, sinceramente, para mim, do que eu estou vendo aqui, não está produtivo. Ok. Até perguntei para a Dulce, ela já falou aqui na pauta, que inclusive esse era um dos assuntos da pauta. As aulas online, elas vão acontecer a partir da semana que vem. A gente começou com um plantão de dúvida para ver se vai dar certo. A partir da semana que vem, quarta e sexta, vai ser aula em torno de 3 horas. Nós já fizemos reunião com elas, elas já estão todas sabendo disso. Então, quarta e sexta, um dia vai ser com a tia Dulce, quarta e sexta não, quarta e quinta. Um dia será comigo, com a tia Dulce, no outro dia com a tia Raquel. 3 horas de aula, em torno de 3 horas de aula. Sim, a semana que vem. Nesse dia, elas vão tirar as dúvidas dos deveres que passou, vão corrigir, vão dar aula nesse dia. E a gente tem um mecanismo de gravação que a gente também estava em teste, que a princípio a gente não tinha, a gente providenciou, fomos atrás, descobrimos que tem. Porque o que acontece? Tem muita gente, a gente tem hoje quantas pessoas? Tem 9 pessoas. E assim acontece nas aulas. Então, a nossa preocupação era essa. Será que a gente vai conseguir atender todos os alunos que vão estar online naquele momento? Aí a gente descobriu o mecanismo de gravação. A gente vai gravar essa aula, vai para o Drive, vai para o YouTube. Para quem não conseguir estar online naquele dia, nem na quarta, nem na quinta, para pegar esse conteúdo e usar. Então, a gente vai começar com 2 dias. Se a gente vê que está tendo um feedback bacana dos alunos, eles estão aprendendo, estão conseguindo ter uma aprendizagem boa, a gente vai aumentar esses dias. Então, depende do nosso feedback que a gente vai ter com os alunos. Se a gente vê que é produtivo, sim, o nosso interesse é aumentar. Pode falar, Sueli. Deixa a Sueli falar. A mãe da Sueli quer falar. Deixa eu só perguntar uma coisa. Porque os meus 2 aqui de casa estudam no mesmo horário, no vespertino, né? Eu queria saber se essa atividade vai ser, se pode intercalar, porque a gente não tem ferramenta. Por exemplo, eu tenho um celular, né, um computador, assim, não sei se dá, se poderia intercalar para eu conseguir, com o mesmo aparelho, as 2 crianças assistirem aula, não sei, porque eles são diferentes. O que a gente pode fazer, Sueli, é colocar um horário e outro no outro horário. Porque como é 3 horas, não tem como a professora dividir a turma, digamos, né, durante a tarde, 3 horas e 3 horas, porque passa do horário. Mas a gente pode intercalar, o que pode fazer é intercalar. Por exemplo, agora eu estou participando da reunião do 5º ano, que é a do Arthur, e não estou conseguindo participar do 4º, do 3º, que é a da Letícia, entendeu? Você poderia ter participado de manhã. Mas você poderia ter participado de manhã. E outra coisa, a reunião vai ficar gravada, no final do dia a professora vai disponibilizar a reunião gravada e a pauta, tudo isso que a professora falou, a gente vai disponibilizar a pauta para ajudar vocês também, até porque é muita data. Então, depois, no final do dia, você pode ir lá no grupo do 3º ano, tá? Pegar o link da reunião, que já vai estar lá, vai estar linkada pelo YouTube e assistir. Tatiane, só finalizando minha colocação, então, primeiro agradecer aí seu retorno. Eu acho que teve até uma mãe aí que falou que concorda. Eu vejo que, assim, é uma ferramenta que a gente tem para disponibilizar. Eu até observei no dia da avaliação, eu até havia interpretado errado, a Mirella foi participar só no 2º dia das avaliações, mas, enfim, eu observei que teve uma grande adesão por parte dos alunos, não sei qual era a quantidade exata de alunos que deveriam entrar, mas eu observei que teve uma grande adesão. E outra, a ferramenta, como está sendo aqui, ela está sendo gravada, então daqui a pouco, se tiver algum aluno que porventura não tenha conseguido participar, enfim, ele tem a opção, posteriormente, de acessar a aula gravada. Então, fica o parabéns, né? Acho que já tem 2 dias que vai ser o projeto embrionário, mas assim, Tatiana, eu também acho que a gente demorou muito, vai ser semana que vem, eu acho que a gente demorou muito para disparar o time da gente fazer essa ação, né? Daqui semana que vem, será que a gente não poderia ter feito lá atrás? Será que as provas já não foi o modelo da gente avaliar se dava certo, se não dava? Não sei, acho que são insights que eu quero trazer. Acho que a minha ideia não é ser crítico, não é essa, é ser construtivo. Eu acho que demorou.
Eu acho que é porque, na verdade, assim, a gente saiu na quarta-feira e na quinta a gente não voltou mais, né? No dia 11, nós demos aula normal, no dia 12 a gente não voltou. Então, acabou que a gente teve que aprender, a gente ainda está aprendendo até hoje. Então, a cada dia a gente tenta buscar ferramentas. Por exemplo, a gente começou essa interação com o Zoom. Só que o aplicativo que era gratuito, não deu certo, a gente veio para isso que é pago, a escola procurou outro aplicativo pago para fazer tudo melhor. Aí depois a gente procurou a questão do gravado, porque a gente já estava pensando nisso. Então, a escola todo dia pensa como é que a gente pode atingir nosso aluno, estar mais próximo do nosso aluno. Então, todos os dias a gente pensa da forma de, do aluno não sair prejudicado. Infelizmente, prejudicado eles vão, porque não é a gente, né? É o mundo. Mas a gente tenta diminuir o mínimo que a gente puder de prejuízo por aluno a gente tem. Então, todos os dias a gente tenta melhorar. Igual eu falei, a gente começou com as provas, depois a gente passou por plantão de dúvidas, e agora a gente vai para as aulas online. Então, assim, deu certo a semana inteira, né? Não tem nada. De repente, a gente faz aqui de 8 a meio-dia, de 2 a 6, que é o horário de aula deles. Deu certo, os alunos, a gente está vendo que está tendo retorno, nós vamos fazer. A nossa tela, então, só é muito melhor também. Nós pedimos muito, mas nossa, foi o sistema que a gente está implantando para ver o que era melhor. Tá? E aí a gente viu que está dando certo. Então, a nossa vontade é essa. Não, eu acredito, e eu tenho visto os esforços, mas só complementando, quando a gente fala de perder o time, por exemplo, lá atrás, quando a gente fez a outra, enfim, bate-papo, reunião, eu tinha dado a sugestão das avaliações não terem peso 10, né? Até porque, falar aqui especificamente da Mirella, não sei como é que tá com os outros pais, mas enfim, das 3 avaliações com peso 10, 2 avaliações a Mirella teve notas boas e uma avaliação ela teve uma nota mediana, né? Se eu for parar para analisar, enfim, a Mirella se saiu bem, mas eu acredito que esse não é o melhor formato, né? Então, lá atrás, eu já dei a sugestão, será que daqui a pouco não era mais atrativo a gente passar, sei lá, um trabalho? O Marcos está aqui, foi até meu professor de filosofia, enfim, a gente fazia vários trabalhos no período acadêmico, um trabalho que valia 1 ponto, trabalho que valia 2, valia, sei lá, 0,5, mas será que daqui a pouco, Tia, não era mais vantajoso a gente trazer trabalhos acadêmicos para os alunos, né, que a gente iria fazer eles pensarem mais, pesquisarem, né, se interagir mais com a matéria, com o conteúdo, do que literalmente a gente dá uma prova para o aluno, né, tá aqui a prova, a gente te dá o suporte, faz a leitura da prova com o aluno, e aí teve alunos que tiraram notas boas e ruins. Enfim, eu acredito que esse não é o melhor formato. Tudo bem que agora, para o próximo bimestre, né, a gente vai ter 2 avaliações, acho que já é um primeiro passo, mas ainda continuo achando, foi iniciado hoje, né, as atividades de fixação, foi enviada de português, mas eu continuo acreditando que falta envio de materiais, de trabalhos, para eles pesquisarem. Eles têm tempo, a Mirella está em casa, consegue pesquisar. Acredito que os demais alunos também, não sei se os pais concordam, mas eu acredito nisso. Está faltando conteúdo para os alunos pesquisarem, que vale nota e que reflita na média final deles. A escola, Diego, hoje, ela não atende, porque é impossível, mas ela tenta atender todo mundo. E aí, o seu posicionamento é esse. A gente já teve pai que reclamou do trabalho. Porque o trabalho, como você falou, você estava numa academia. Eles não têm maturidade, falaram que eles não têm maturidade, que ia ser copiar e colar, e eles só têm a nota pela nota, e a nossa intenção não é essa. Eles copiam o trabalho. Então, assim, a gente é 2 pesos, 2 medidas, a gente vai analisando tudo isso. Atividade de fixação. A atividade de fixação também, alguns pais vieram pedir pra gente. Aí a gente bolou, começou hoje, vai estar toda sexta-feira, de acordo com o conteúdo da professora. Eu até coloquei lá que não é obrigatório, porque tem pai também falando que já é muita atividade, que ele não está conseguindo. E aí a gente coloca mais atividades. Então, até coloquei, as atividades de fixação, elas são uma ajuda, né? Não é obrigatório fazer, assim como das professoras regentes. Então, assim, a escola, ela tenta atender, ela escuta os 2 lados. Tem pai que quer e tem pai que não quer. Aí a gente vai tentando entrar no meio, ajustando de um lado, do outro, tentando melhorar. Ok? Mas, assim, esse bimestre agora, a gente vai ter 2 provas, né, multidisciplinar, vai ter todos os conteúdos nas 2 avaliações, ela está bem compactada, eu acho que vai ter um retorno bem bacana também, então, assim, é uma forma de a gente melhorar. E o terceiro e quarto, se Deus quiser, a gente vai estar aqui na escola já. Amém. Amém. Eu posso falar, tia? Eu vou dar leitura.
Oi? Pode falar. Pode falar. Ó, o pai falando sobre os exercícios e tal, a senhora sabe que eu sempre fiz a mais com a Letícia em casa, né? Além dos exercícios da escola, eu sempre faço exercício de fixação que eu imprimo na internet e faço o meu horário de estudo com ela. Então, isso tem ajudado muito, como eu falei com a senhora, que a gente fez muitas continhas, né? Então, eu acho que é válido também os pais buscarem na internet, a gente tem muitos exercícios por lá, e eu imprimo, e eu tenho a minha hora-aula com ela sempre, desde que ela entrou no SEC, desde pequenininha. Eu sempre fui professora em casa, sempre contei histórias de forma lúdica para ela entender. Porque, assim, eu não sei se eu sou muito exigente com a minha filha, muito chata, mas ela tem respondido bem. Eu acho que é válido. Ótimo, feliz. Né? Isso é sabido de toda a escola, que eu sempre faço isso com ela, sempre fiz. E ela me falou que as provas estavam fáceis, mas eu arrochei muito. Até ela brincou com a senhora, né, tia? Minha mãe está arrochando, eu arrocho. Eu não deixo ela ociosa, não. E eu não sei, como eu falei, eu não sei a nota que ela tirou, mas ela falou que tirou 10, que ela me prometeu que ia gabaritar, então eu não sei. Eu estou mais ansiosa que ela pelo boletim. Então, eu sempre acho que é válido. Você chega em casa, imprime, ó, tá aqui um desenho, um dever, vamos fazer junto. Aí depois você dá uma provinha, e aí eu sempre presenteio ela quando ela gabarita a minha aula, como mãe. E aí tem dado certo aqui em casa, seria uma boa ideia, não sei se os pais gostam. Pois é, varia de pai para pai, né? Porque tem pais que têm mais tempo, outros que não têm tempo nenhum, outros que têm estão trabalhando, outros que têm as ferramentas em casa, outros não. Então, tem já crianças que já têm certa maturidade, outras não. Já consegue sozinha, porque eu estou trabalhando no hospital, eu trabalho praticamente 12 por 12 com essa pandemia. Eu estou trabalhando para poder fazer de tudo para estar com ela. Então, a gente está terminando os estudos 9 horas da noite, mas eu estou trabalhando em hospital, eu não tive folga, né? Vocês sabem que está corrido, mas eu estou me esforçando, estou participando de tudo que eu posso, mas vale a pena, sabe? Eu acho que como vocês falaram, é tudo novo, muito complicado para todos nós. Mas eu estou ralando muito, eu não estou tendo tempo para dormir. Mas a prioridade é a Letícia, na minha vida. E a gente até parabeniza, né? Porque trabalhando e ainda conseguindo manter as duas rotinas é complicado. Né? E sonhando em dormir. Quando acabar a pandemia, meu sonho é dormir até meio-dia, um dia. Tudo vai passar. Vai, Deus, tá? Vai ser breve, tá? Alguém mais, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Dulce, posso falar agora? Pode. Eu super concordo com esse pai que acabou de falar, com o Diego, porque essa ferramenta que a gente está utilizando é uma boa ferramenta para a aula online, porque nada como a aula da professora. A aula da professora, eles já estão habituados com aquilo na vida escolar deles. Bom, eu fiquei muito chateada com as notas do Pedro, porque o Pedro, ele não se habituou com a rotina dos vídeos no YouTube, com as rotinas de não ter a professora para ele tirar as dúvidas. Eu não tenho esse tempo de ficar com ele o tempo todo para tirar dúvidas. Como a mãe falou aí, ela trabalha em hospital, eu também trabalho em hospital. Então, são 12 horas de plantão. Então, eu chego aqui em casa, 8 horas da noite, eu não tenho ânimo para sentar com o Pedro e ficar 1, 2 horas em atividade. Porque são 12 horas de plantão ou 12 horas bem trabalhadas. Então, assim, eu acho que nada como a professora, entendeu? Eu acho que uma aula, 1, 2, 3 horas online por dia, como aquele pai falou, o Diego, a professora ensinando a matéria, ou eles ouvindo da professora, é diferente do que eles ouvindo da gente. Porque o ritmo da professora já está neles. Entendeu? Eles já estão habituados. Igual eu tentei explicar a matéria para o Pedro aquele dia, ele não entendeu. 30 minutos que ele ficou com você, ele entendeu. Então, porque é diferente. É diferente. Você tem esse dom para ensinar. Eu não tenho. Entendeu? Eu não sei sentar e ensinar. Eu não sei o que ele está me pedindo. Entendeu? Eu não entendo o que ele está me pedindo. E vocês já entendem. Então, eu acho que esse método da aula online é bem aceito. Eu já dei essa ideia para a Priscila milhares de vezes, porque eu tenho uma amiga que realmente, o filho dela também estuda num colégio que está fazendo isso. No horário da aula, eles estão tendo aula online
Então, o aproveitamento está sendo outro, totalmente diferente. A criança pode tirar as dúvidas direto com a professora. Entendeu? Então, é outra rotina, é outra vida. Eu acho que o Pedro não obteve o aprendizado que ele devia ter obtido. Você foi professora do Pedro no ano passado, a Tatiana conhece o Pedro desde o maternal, ela sabe o tipo de aluno que o Pedro é, ele é dedicado, ele não tira nota baixa, todo mundo sabe disso, ele sempre foi, as notas dele foi de 9, 9,5 a 10. Quando ele tira menos que isso, ele se chateia, ele se cobra. Não que eu cobre muito, ele se cobra, porque ele é dele mesmo, ele é perfeccionista e ele gosta das coisas bem feitas. Tanto que hoje ele ficou chateado pelas notas dele, e eu falei, meu filho, não é culpa sua. Você está de parabéns porque você fez sozinho. Então, até que ele se acalmou um pouco. Mas isso ele vai levar para o currículo escolar dele, para o resto da vida, essas notas baixas, que não teve aulas tão proveitosas como deviam ter. Porque as aulas foram de um jeito e as provas foram como se fosse presencial. E realmente não foi certo. Provas peso 10. Para um aluno que não está tendo a aula que deveria ter para aquela prova peso 10, eu acho que foi um pouco injusto com o aluno. Então, eu tô falando a minha opinião. Entendeu? O grau de dificuldade da prova? Eu não corrigi a prova do Pedro. Eu li a prova e eu falei para ele, você tem certeza que isso aqui está correto? Você tem certeza que você fez certo? Eu não corrigi, porque eu não sou professora. Eu não corrigi, por quê? Porque eu quis mostrar o tipo de aprendizado que ele está tendo. E ele se esforça, o horário dele é correto, ele sempre está presente, ele não para se ele não terminar. Se é aquela tarefa daquele dia, ele pode dar... Teve um dia que eu falei para ele, meu filho larga, que ele estava com dificuldade na matéria de português, de matemática, até que eu levei ele para tirar a dúvida para você. Deu 7 horas da noite, eu falei, meu filho, por favor, vai descansar, larga isso. E ele, não, eu vou terminar só quando... Eu vou largar só quando eu terminar. Então, assim, ele próprio se cobra. Só que ele não está tendo esse retorno. Entendeu? Que não está sendo produtivo. Infelizmente, eu sei que a culpa não é de vocês, porque isso é tudo muito novo, tanto para a escola quanto para a gente, mas existem ferramentas para melhorar, entendeu? E eu já dei até essa opção dessas ferramentas para melhorar, mas infelizmente não fui atendido. Então, eu falei para o pai, Gislane, a gente vai começar com esses 2 dias e dando certo, igual eu falei, às vezes dá certo para um aluno, a gente tem que saber se a gente está atingindo a maioria. A maioria deu certo, gostou, eles estão conseguindo, aí com certeza, porque até para a professora é melhor sim ela estar aqui dando aula do que gravar videoaula, porque para gravar videoaula, às vezes o vídeo é 6, 10 minutos, mas por trás daquilo ali é um dia, né? E aqui da aula é até melhor, e é melhor que a gente sentir o aluno. Porque na videoaula você só vê as paredes, e aqui não, você vê a carinha de cada um. E você vê o retorno da aula, você vai fluindo. O aluno vai participando e interagindo. Então, a nossa vontade mesmo é que aconteça dessa maneira mesmo, que a gente, de repente, consiga fechar a semana. A gente também está recebendo aluno com muita dificuldade, ou não, como vê o Pedro naquela matéria, que ele ficou com dificuldade e a tia está atendendo. A gente só tem que ver, porque se a gente fechar a semana dela atendendo online, ela não pode atender o aluno que vier. Então, a gente vai pensar na maneira, né, numa quantidade de horas, que a gente possa atender as 2 partes. Porque tem aluno também, a gente tem aluno com dificuldade, aluno que tem laudo, que precisa de uma atenção maior, né? Às vezes uma atenção mesmo aqui com a professora. E a gente também tem um aluno vindo aqui, mas a gente faz. Mas você pode deixar que a intenção da escola é fazer o melhor, e a gente sempre está fazendo, a gente sempre está buscando. Então, eu acredito que na semana que vem, começando essas aulas, vai ser bem melhor, até para eles também, eles vão conseguir até entender melhor, interagir, participar, se sentirem até mais seguros, né? E aí, a tendência nossa mesmo é aumentar. E nós observamos também que no plantão de dúvida, aquelas outras aulas que nós tivemos, não teve adesão. Não teve adesão. A gente teve plantão de dúvida da professora com um aluno. Com um aluno. Então, a gente foi 1 hora com um aluno. E eu, será que eles vão participar? Então, tudo é para ajudar. Tudo é pensado. Tudo é pensado. Como eu falei para vocês, nada que a gente faça desapercebido pela coordenação. Tudo é conversado com coordenação e direção. Então, nós estamos buscando a melhor maneira para estar sanando tudo isso. A nossa realidade mesmo.
Pois é, Mas o igual o posicionamento pai, de vocês igual o pai falou, realmente, o primeiro plantão de dúvida passou despercebido, porque eu não estava em casa e realmente passou despercebido. Mas agora eu pedi a Priscila para adicionar ele no grupo e ele acompanha sozinho. Ele não perde nada mais. Ele não perde mais os plantões de dúvida e a primeira coisa que ele faz quando ele levanta da cama é acompanhar o grupo para ver o que ele tem de fazer. Por isso que eu falo, o Pedro, ele se dedica muito, então ele tá, e ele busca mais, ele quer mais, tanto que quando acaba, têm maturidade, né? ele tem essa maturidade de seguir, de ter, ele termina de almoçar, ele já corre, vai escovar os dentes, ele já senta lá na mesa dele, no quarto dele, e ele sabe o que ele tem que fazer. Eu não preciso falar assim, vai, não preciso, porque ele sabe que ele tem horário, ele sabe que ele precisa. Entendeu? Isso vai muito do lado também. Se tiver um horário certo, falar assim, todos os dias vai ter a aula com a professora, todos os dias ele vai ter lá. O aluno que não tiver, ganha falta. É a mesma coisa, como se fosse presencial. Entendeu? Só que tinha que ter. Nós não estamos tendo contato, já não tem mais de uma hora de reunião. Se essa hora de reunião fosse a professora explicando com a câmera virada para o quadro, os alunos estavam entendendo o que você estava falando. Tirava do mudo e falava, tia, eu estou em dúvida em tal coisa. Um dia eu estava em casa, eu presenciei um plantão de dúvida. Entendeu? Então, de dúvida foi assim. A gente fez, eu falei até para as meninas, gambiras pedagógicas, porque a gente enviou muito livro para direcionar para o quadro e conseguimos, e eu dos processos para resolver as então, deu certo. E foi Deus ajustando agora. Isso dando certo, vai ficar assim. A gente tem que ver primeiro como é que vai ser a recepção da maioria. Da maioria. A gente tem que atingir uma. Tá? Mas essa foi bem válida, você falou, e a gente estava pensando nisso há muito tempo, Gisele, mas era para tentar adequar, ajustar da melhor maneira possível, ok? Vamos torcer para que dê tudo certo. Aliás, já deu tudo certo no Pai Deus, tá bom? Obrigada. Tem mais alguém para falar? Ok, tem mais alguma questionamento, alguma dúvida? Se não, podem estar falando. Eu não tenho não, viu? Eu vou precisar sair para ter uma outra reunião agora. Só queria agradecer a escola, na figura da Tatiana e da professora, mas assim, eu acho que o que fica, é o que a mãe também falou, eu acho que, por exemplo, ela disse que algum posicionamento que ela já fez lá atrás, não foi avaliado, enfim. Eu acho que essas informações que nós estamos trazendo, a ideia é pensar no coletivo, em todas as crianças, mas a gente precisa de uma velocidade nas ações e nessas execuções. Por exemplo, nós fizemos agora o plantão, teve um aluno. Tem algumas mensagens no grupo do SEC, desculpa, mas não fica bem claras. Se a gente falar de aulas, olha, terá aula para os alunos, eu acredito que os pais vão direcionar os filhos para assistir, vai ter uma boa adesão. Se porventura aquele que não conseguiu participar, depois ele pode assistir a gravação. Só que o que eu quero enfatizar, Tati, é isso. Principalmente a Tati representando a escola, acho que essas sugestões que nós estamos trazendo tem que ser analisada e tem que ter uma velocidade maior para a parte de execução. Porque senão a gente vai fazer uma reunião depois daqui de 20, 30 dias e a gente vai estar novamente debatendo tópicos que a gente poderia ter ganhado tempo lá atrás. Acho que essa fica a minha dica aí. Ok. Tudo bem, Diego. A gente, como eu falei, te passei para a Tatiana e agora está ao vivo aqui com a gente, a depois. Ela vai estar buscando a melhor maneira possível, assim como todos nós, né? Obrigada pela participação de todos, então. Quem tiver algum posicionamento pode estar falando. E se não, muito obrigada. Fique com Deus. Um bom final de semana em casa, se cuidando, tá? Qualquer dúvida, nós estamos no grupo, online. Estamos aqui todos os dias, de 8 às 18. Exatamente. Tá? Muito obrigada. Fique com Deus. Obrigada a vocês. Tchau, obrigada. Aguardando, tio, o boletim da Letícia, tá? Tá bem, vamos agora, tá, meu bem? Obrigada. Beijo, tia Dulce. Beijo, tia Tati. Obrigada, fique com Deus. Tchau, bom final de semana, tá? Já vou mudar a Letícia imediatamente. Tá, obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, beijo.